Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Deus seja louvado. Eu gostaria que todos ficassem de pé para nós estarmos aqui lendo a palavra do Senhor em 2 Reis, no capítulo 12 e no versículo 2. 2 Reis, capítulo 12 e versículo 2, que diz assim: E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Vou repetir de novo. 2 Reis, capítulo 12 e versículo 2. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias em que o sacerdote Joiada o dirigia. Aleluia. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu quero nesta manhã, ó Pai, que o Senhor entre com a Tua presença, ó Pai, nesta manhã. Que o Senhor possa visitar os corações de cada irmão, ó Pai. Abrir a nossa mente para que nós possamos receber de Ti, Senhor, o verdadeiro manjar que vem do céu. Em nome de Jesus. Amém. Podem todos se assentarem. É o seguinte, meus queridos, o livro de Reis, eu li ele a primeira vez, eu ainda era adolescente. Eu tinha uns 16 anos quando eu li o livro de Reis. E eu ficava assim a questionar e a meditar tantos baixos e altos acontecia com esses reinados, né? Tantos problemas que os reis passavam. Uma hora era o sacerdote, outra hora era o rei, e aí era aquela bola de neve. E diz assim, vamos lá, 2 Reis, eu vou estar lendo o capítulo 12. Diz assim: No ano 7º de Jeú, começou a reinar Joás, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, e disse Joás aos sacerdotes: Todo o dinheiro das coisas santas que se trouxer à casa do Senhor, a saber, o dinheiro daquele que passa o arrolamento, o dinheiro de cada uma das pessoas, segundo a sua avaliação, e todo o dinheiro que trouxer cada um voluntariamente para a casa do Senhor, os sacerdotes o recebam, cada um dos seus conhecidos, e eles reparem as fendas da casa, segundo toda a fenda que se achar nela. Sucedeu, porém, que no ano 23 do rei Joás, os sacerdotes ainda não tinham reparado as fendas da casa. Ainda. Então o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os mais sacerdotes, eles disse: Por que não reparais as fendas das casas? Da casa? E fez um buraco na tampa e a pôs ao pé do altar, à mão direita dos que entravam na casa do Senhor. E os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositavam ali todo o dinheiro que trazia à casa do Senhor. Sucedeu, pois, que, quando viram que já havia muito dinheiro na arca, o escrivão do rei subia com o sumo sacerdote
e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. E o dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que faziam a obra, que tinham a seu cargo a casa do Senhor. E eles os retribuíam aos carpinteiros e aos edificadores que reparavam a casa do Senhor, como também aos pedreiros e aos cabouqueiros, e compravam madeiras e pedras de cantaria para repararem as fendas da casa do Senhor e para tudo quanto para a casa se dava para a repararem. Não pediam contas aos homens em cujas mãos entregavam aquele dinheiro, para o dar aos que faziam a obra, porque procediam com fidelidade. Amém. Amém? Está muito claro o acontecimento dessa história. O templo do Senhor, a restauração do templo, passou a fase de reis todinha. Desde que existia reinado e que levantaram o templo sempre vivia sendo reparado. Vocês podem ver que era os que os reis mais gostavam de fazer, era reparar o templo. E essa história, ela vai até Neemias, até a fase em que Israel entrou em cativo, que ficaram 70 anos cativo, depois ainda continuou. Quando Neemias resolveu reparar os muros de Jerusalém, e vem Esdras para edificar, na verdade, construir novamente o templo já estava defasado. Acabou o templo de Jerusalém. Estava todo defasado. Restauração física e restauração espiritual. Eu coloquei aqui 4 chaves importantíssimas que nós vamos girar em torno dela, tá? Que reflete no avivamento. Porque tudo que Deus traz, desde os reis até os nossos dias de hoje, está tudo ligado com o avivamento da igreja. E eu quero dizer aqui para vocês o primeiro dos 4. Relacionamento íntimo. Segundo, adoração. Terceiro, comunhão. E quarto, obediência. Essas 4 palavras-chave formam o templo dentro de nós. Amém? Amém. E isso nós temos que trazer para os nossos dias de hoje a questão da restauração espiritual. Não só a física, não só parede de tijolo, areia e cimento, não. Isso aqui hoje, a palavra de Deus, ela é viva. Hoje ela nos mostra a nossa edificação espiritual. Porque quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou. Ei, começou agora um novo tempo. Agora o templo é vocês. Eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Enviarei o Espírito Santo Consolador, aquele que vai te ensinar, aquele que vai te consolar, aquele que não vai te deixar órfão, porque eu vou para o Pai. Isso ficou muito claro, porque existia uma religiosidade ferrenha em cima dessas vidas que esses reis levavam. Era uma religiosidade do inferno. E isso aí não aconteceu só no reinado de Joás, não. Tem muitos reis que, por não ouvir a voz do sacerdote, caíram. E eu quero ler para vocês aqui o que está escrito sobre a idolatria de Joás. Porém, depois da morte de Joiada, está em 2 Crônicas, no capítulo 24. Depois da morte
de joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. O rei Joás, ele deixou ser levado pela aparência, porque tudo, meus queridos, começa na aparência. O pecado, ele começa na aparência. Ele sentiu bem com aquilo. Todos chegaram e prostraram diante dele. E deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram às imagens do bosque e aos ídolos. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Porém, enviou profetas entre eles para os fazer tomar ao Senhor, os quais protestaram contra eles. Veio o profeta Amós no ano 800 a 750 antes de Cristo. O que o profeta Amós disse? É dia de trevas e não de luz. Porque estava demais. Então tinha que haver profetas em cada tempo. O Senhor sempre levantou alguém em cada tempo para poder fazer essa ponte até chegarmos os dias de hoje. Como também levantou o profeta Abacuque no ano 650 a 600 antes de Cristo. O que Abacuque, o que Deus falou na boca dele? Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, a notifica. Os maiores problemas da nossa vida não está no início e nem no fim. Está no meio dos anos. Aleluia, Jesus. Eu costumo dizer que esse meio dos anos aqui, o Senhor falou na boca do profeta Abacuque por causa do período das trevas, que foi uma fase muito difícil que a igreja passou. O período das trevas foram mais de 1000 anos, o período das trevas. Então, o Senhor sempre enviou profetas para não deixar que a igreja caísse. E aí vem o avivamento em Atos. Atos capítulo 2. E foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia, lhes falava. Meus queridos, a nossa igreja, para a honra e glória de Jesus, é pentecostal. Amém, Jesus. Eu sempre tive firmeza e certeza da minha fé. E eu creio que nós estamos no caminho certo. Esse é o caminho que o Senhor preparou para nós, para que nós podemos estar aqui hoje, vivos, com saúde, poder nessa manhãzinha de segunda-feira, né, já no início da semana, entregar para Deus a nossa primícia, né, da semana, que é a segunda-feira. Então, ficam aí muita gente buscando palavras para o avivamento, buscando meios para dizer que está chegando um novo avivamento. Meus queridos, o avivamento, ele sempre esteve ao nosso lado. O avivamento, ele sempre existiu. Aleluia, Jesus. Isso já foi injetado, já foi descido do céu para nós. O Espírito Santo, ele atua. O Espírito Santo, ele está em nosso meio. Então, o avivamento, ele é real em nosso meio. É uma questão de busca. É uma questão de arrependimento. Porque lá em Atos, capítulo 2, no versículo 38, diz assim: e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E com essa pregação de Pedro, 3.000 almas agregaram.
a conversão chegou para quase 3.000 almas. Vocês acham que não existia avivamento no período das trevas? Lógico que existia. Vocês acham que não existia lá um crente no seu quarto escondido? Porque o Império Romano dominava nessa época. O Império Romano, com os bárbaros, eles massacravam, não podia falar da Bíblia Sagrada. E os bárbaros, os imperadores, eles matavam. A Inquisição, a Igreja Católica, eles matavam. Eles perseguiam cristãos. Mas vocês acham que no período das trevas não existiu avivamento? O fogo nunca se apagou. Aleluia, Jesus. O fogo sempre esteve vivo em nosso meio. Quando chegou o século XX, que o Espírito Santo tomou a Agnes Osma, ela foi a primeira a se manifestar no meio de toda essa tribulação, porque Martinho Lutero, no século XV para o século XVI, ele havia rompido o período das trevas, trazendo aí os dogmas, tirando os dogmas da Igreja Católica, né? Porque foi 92 teses que Martinho Lutero ele pregou em praças públicas. Então ele não podia ser morto. Mas antes de Lutero, houve um homem que chamava John Hus. Esse homem eles mataram. E ele morrendo queimado na fogueira porque ele veio trazer um novo tempo. Ele conseguiu traduzir a Bíblia Sagrada em outras línguas. E eles o mataram. Hoje, ele gritando, morrendo na fogueira, ele gritou: hoje vocês estão matando um pato. Mas daqui a 100 anos haverá um cisne, e esse cantará e vocês não o matará. Aleluia. Estava referindo a quem? A Martinho Lutero, né? Um dos grandes protestantes. Quando nós falamos que nós somos protestantes, hoje é difícil falar. Hoje, se uma pessoa na rua, um ímpio, perguntar que religião você é, se você dizer que você é protestante, você está arrumando uma forca para se matar. Porque quando nós dizemos que somos protestantes, você está protestando contra o quê? Você está protestando contra a Igreja Católica, contra a macumbaria, contra o espiritismo, contra essas religiões dentro da Igreja Católica. Você está protestando contra toda essa massa ecumênica em nosso meio. Não se pode mais falar da Bíblia, porque quando se fala da Bíblia, está querendo um achar que o outro sabe mais. Não tem como, não está tendo como mais. Parece que nós estamos vivendo uma era em que o coração do homem ele foi pinchado com um grude impermeabilizante, que não aceita ouvir mais a palavra de Deus. E tudo isso, meus queridos, começa na aparência. E eu vou dizer para vocês por que Joás caiu. Ele caiu por causa da aparência. Lá em Deuteronômio, no capítulo 4, está escrito assim, que Deus ele não se manifestou ao homem por imagem, para que o homem não viesse a fazer dele uma imagem para adorar ele em forma de imagem de escultura. Então, Deus ele sempre priorizou essa questão de ficar longe de aparência, porque a aparência, ela engana. A aparência é através dela que Eva caiu. Então, a aparência, quando a gente olha algo, a gente passa a desejar. Nem todo desejo vem da aparência. Muitos desejos vêm da sedução. Tem pessoas que não é atraído porque ela viu algo. Ela é atraída porque ela ouviu. Às vezes ela é seduzida por palavras e não pelo que ela viu. Mas todo desejo, ele vem pelo olho, que é a concupiscência dos olhos ou o desejo daquilo que você tem ou que você faz. Aquilo que você tem ou que você faz
pode ser algo que te leva a pecar. Por causa dessa concupiscência que já existe na própria natureza do homem. Então, foi o que aconteceu com o rei. Ele teve, quando ele viu todos prostrando diante dele, ele desejou. Ele viu que aquele livre do sacerdote, ele poderia governar do jeito dele. Então, nasceu nele aquele desejo, o poder que ele estava tendo e o que ele poderia fazer. E o pecado, uma vez consumado, nasce a idolatria. A idolatria, ela vem do pecado. E a idolatria, ela gera o quê? Impotência e vazio. Todo idólatra, lá no interior dele, ele se sente vazio e impotente. E é aí que o diabo quer chegar. O diabo, ele chega na impotência. Ele quer deixar o homem o quê? Vazio. Porque o homem, quando ele está vazio, ele está propenso, vulnerável a qualquer coisa. Né? Porque o diabo, ele veio o quê? Para matar, roubar e destruir. O que ele faz? Ele destrói o corpo, ele rouba a alma e mata o espírito. Então aí, quando ele encontra esse coração impotente e vazio, aí o que ele coloca lá dentro? A lascívia. E o que é a lascívia? É o desejo de errar. É o prazer de errar. A lascívia, ela é a sensualidade exagerada. Porque a lascívia é o desejo de errar. Pensa, uma pessoa que tem desejo no pecado. E a lascívia, ela leva para a soberba, que é o orgulho e a altivez. Então, meus queridos, agora a gente vai um pouco dar uma viajada nos tempos. Porque o que acontece? Quando Joás caiu com a morte do sacerdote Joiada, Deus, ele já começa a preparar os profetas. Você vê, bem no finalzinho da vida de Joás, do reinado de Joás, quem que aparece ali? O profeta Joel. O livro do profeta Joel, ele pode ser datado entre o século V ao século III. Mas, quando a gente abre a cronologia da Bíblia, a gente encontra também Joel no ano 850 a 800 a.C. E lá está escrito assim, olha o conforto de Deus para a igreja, para os reinados e para todos nós. Derramarei e a coisa vai ficar mais afunilada, tá? As coisas vão ficar mais estreitas. Então, mas eu peço para vocês, segurem firme na mão do Senhor Jesus, porque Ele está conosco desde o princípio. Ele não nos deixou órfãos. Nós não estamos sozinhos, tá? O Espírito Santo está conosco. O Espírito Santo, ele é real. Ele é real. Restauração do templo é a mensagem que eu deixo aqui hoje. É o templo do seu coração, tá? É o templo espiritual. Guardem, procurem o relacionamento íntimo com Deus, a verdadeira adoração, a comunhão genuína e a obediência, que são são palavras-chave através do arrependimento que nós possamos conquistar. Não, Pedro, como que nós conseguimos conquistar essas 4 palavras-chave? Através do arrependimento genuíno. Tá? Porque tem muitos pastores caindo, tem muitas coisas erradas acontecendo em nosso meio. Quando eu falo em nosso meio, é o mundo geral, tá? Nós não podemos ficar sem sacerdote. Não tem como servir a Deus numa ilha.
Não tem como. É impossível. Você precisa de uma direção. Você precisa de uma mão amiga. Você precisa de uma pessoa que te conduz. Porque isso faz parte da comunhão. A comunhão é, como eu sempre falo, é no horizontal. O vertical, que é você e Deus, acontece quando você está em comunhão. É automático, é uma reação em cadeia. Acontece. Se você está em comunhão com o seu próximo, o vertical, ele acontece. As bênçãos te seguem, as bênçãos te acompanham. É eu e você. Se é difícil encarar isso, isso tem que ser encarado. Tem que ser encarado com braveza, com ousadia. Amém. Ah, mas eu não vou para aquela igreja mais, porque lá tem um irmão que eu não... Não, você tem que enfrentar. Essa é a menor pedra. Se você acha essa pedra difícil, ore a Deus para que essa pedra seja um fardo menor na tua vida. Mas você tem que enfrentar. Não existe isso. Não existe isso. Igreja é igreja. E é aqui que nós conquistamos a palavra de Deus.